Bom, pessoal, hoje eu vim trazer uma palavra para vocês aí. O Senhor já tinha me dado essa palavra há algum tempinho atrás e realmente me fez enxergar as coisas de forma diferente, assim, falou muito comigo. Eu queria compartilhar isso com vocês, né? E Deus começou falando comigo através de um animal, um tubarão. E eu comecei a estudar, né? Porque essa palavra começou a vir na minha cabeça. Aí um dia eu estava indo embora daqui, da oração, e eu comecei a viajar, cara, na forma que as árvores adoravam a Deus, cara. Deus começou a falar comigo a respeito disso. E cada uma se move de uma forma diferente no vento, cara. É muito louco isso. E cada movimento que as árvores fazem ali é uma adoração ao Senhor, cara. Né? Porque a gente acha que só a gente que adora ao Senhor, né? Mas tudo, cara, tudo de alguma forma adora ao Senhor. E era tão bonito ver aquilo, e eu falei, puxa vida, Senhor, e eu? O que eu sou? Como que eu te adoro? Aí ele falou pra mim, você é um tubarão, cara. Caramba, um tubarão. E logo o que o coração do homem pensa, né? Ah, porque o tubarão é o maior predador dos mares, né? Eu já me imaginei como um tubarão branco, né, cara? Que, destrói as presas, né, cara? Mas aí Deus, cara, não é isso que eu quero falar com você. Eu quero falar com você que você é igual ao tubarão, porque você tem que estar sempre em movimento. Eu não sei se vocês sabem, mas o tubarão, mesmo quando ele está dormindo, ele continua em movimento. Porque para que ele consiga respirar, a água tem que passar por dentro dele, sair pelas guelras para que ele consiga retirar o oxigênio da água, né? E se ele ficar parado só com a correnteza do mar, ele não consegue respirar. Então ele tem que estar em movimento o tempo todo, cara. O tempo todo ele tem que estar em movimento. Até eu vi um documentário uma vez no Discovery Channel que os caras pegam um tubarão para fazer estudo. Os caras colocam ele numa plataforma no barco, tem uma bomba que os caras colocam na boca dele e ela fica jogando água, para que a água, com uma certa correnteza, para que ela passe pelas guelras dele, que ele consiga se manter vivo, né? Se ele parar, ele morre, né? E foi isso que Deus ministrou no meu coração, cara. Você não pode parar, cara. Nós como cristãos, a gente não pode parar. A gente não dá pra chegar num domingo à noite ou numa quarta-feira à noite e falar, putz, cara, hoje eu tô cansado, hoje eu não vou, né? Mas amém, eu fui quarta-feira da semana passada, né? Ou, putz, cara, hoje eu fiquei até 9 horas da noite no trabalho, vou pular o propósito hoje e vou ler amanhã. Aí amanhã eu leio os dois propósitos, né? Sei lá, cada um tem um propósito de leitura, cada um tem o seu horário de intimidade com Deus, uns de manhã, outros à noite, outros de madrugada. Às vezes a gente, putz, hoje eu não vou acordar 3 horas da manhã não, mas amanhã eu acordo, Senhor. A gente não pode, cara, parar de se movimentar, cara. Porque o cristão, se ele parar de se movimentar, ele morre, cara. Ele morre. É inevitável, tá? A gente só não pode confundir os movimentos com obras, né, cara? O que eu tô falando aqui é de movimento de adorar mesmo o Senhor, cara. Nada de obra, de ministério, de assistência social, de intercessão, de louvor. Cara, o Senhor, ele se agrada com isso, mas não é disso que eu tô falando, né? Tanto que a palavra de Deus, ela fala que, Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Então o Senhor, ele já deixa isso bem claro, né? Que a gente vai ter que lutar, a gente vai ter que batalhar, né? A gente, inclusive, está cansado de ouvir isso. Quantas e quantas pregações... Eu só tenho 4 anos de evangelho, quantas e quantas pregações eu já ouvi a respeito disso, e a gente continua ouvindo. Então, se a gente continua ouvindo, é porque tem alguma coisa que a gente ainda não está fazendo de forma certa. Assim como a palavra fala que o Senhor adora, procura, está em busca dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Isso significa, cara, que tem alguma coisa errada. Porque senão ele falaria, eu me comprazo de todos os meus adoradores. Não, ele está procurando aqueles que possam adorar em espírito e em verdade. Isso significa que o fato de eu adorar aqui esse louvor agora não significa que eu estou adorando em espírito e em verdade, né? E o Senhor falou muito comigo a respeito de algumas passagens na Bíblia que mostra ali homens e mulheres que, independente das circunstâncias, eles continuaram em movimento, cara. Eles não pararam, eles não retrocederam, sabe? Passagens assim, cara, que
assim, coisas que são inimagináveis até, cara. A gente, com a nossa carnalidade, a gente fala, cara, como que esse cara conseguiu fazer isso, brother? Gênesis, né, cara? Gênesis 18, do 22 ao 32, quando Abraão, cara, intercede por Sodoma, cara. Cara, ele falava direto com Deus, cara. E ele foi ousado, cara. Puxa vida, Senhor, se tiver 50 caras lá, o Senhor vai destruir ainda assim esses 50 com os ímpios? Aí o Senhor fala, não, se tiver 50 eu vou preservar. Puxa, Senhor, mas e se por causa de 5? Por causa de 5 o Senhor... Não, aí se tiver 45, até que ele chegue em 10, e não tinham 10. Mas ainda assim, né, cara, a intercessão dele ali, cara, o posicionamento dele fez com que o Senhor tivesse misericórdia da família de Ló, cara. Né, cara? É maravilhoso isso, cara. Em Êxodo, cara, do 32, do 11 ao 14, eu acho que essa é uma das passagens que mais toca o meu coração, cara. Porque o Senhor tinha dado um decreto sobre o povo, que ele ia aniquilar o povo, e Moisés intercede pelo povo de tal forma que o Senhor se arrepende, cara. O Senhor se arrependeu, cara. Do 11 ao 14, eu vou ler aqui. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus, e lhe disse: Ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado. Muda de ideias e não faça cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quanto as estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Cara, por causa de um cara que resolveu continuar em movimento, porque ele podia simplesmente ter aceitado a direção de Deus. E eu não vejo isso como uma rebelião, como uma falta de obediência a Deus, mas sim como um homem, cara, que ele ama realmente ao próximo, como a ele mesmo. Né? Um cara que realmente era temente à voz de Deus, e ele sabia, cara, que ele podia mudar aquela situação intercedendo pelo seu povo. Cara, sinceramente eu não lembro de outra passagem em que fala assim, cara, que pô, Deus se arrependeu. É que essa tradução, eu peguei esse texto na internet, então é a nova tradução da linguagem de hoje, né? Então é um pouco mais a minha tradução fala que o Senhor se arrepende e muda de ideia. Então o fato da gente continuar em movimento, amando as vidas, olha o que a gente consegue fazer, cara. E a gente não acredita quando Jesus fala que a gente poderia fazer coisas muito maiores do que Ele. A gente nunca vai ser maior do que Ele, né? Mas a gente pode, pela fé, fazer coisas, cara, coisas inimagináveis na cabeça do ser humano, né? Deus falou comigo também sobre Esther, cara, sobre Mordecai, né? Que quando é lá designado Ramã lá como ministro lá, e ele resolve dizer que todo mundo ia se prostrar lá para ele, né? E Mordecai, cara, a primeira coisa que Mordecai faz, não, eu não vou me ajoelhar diante de você não, eu só me ajoelho diante de um, né, cara? E aí Ramã começa a tramar contra os judeus, para que eles fossem exterminados, né, cara? E aí Mordecai, e ele vai falar com a rainha Esther, e aí ela fala, cara, é o seguinte, vamos entrar em jejum, vamos se consagrar, e aí eu vou na presença do rei, né? E a palavra de Deus fala que você só podia chegar na presença do rei se ele te mostrasse o cetro, senão você ia ser morto, você ia ser enforcado, ou seja, você ia ser assassinado. E ainda assim, cara, Esther, mesmo sendo rainha, né, ela sabia que ela podia ser morta, assim como a outra rainha, né, foi destituída pela falta de obediência ao rei, mas ainda assim, por temor a Deus, ela continuou em movimento. Nessa tradução que eu peguei o texto aqui não fala, mas ela fala, irei ter com o rei, se perecer, pereci. Aqui fala, irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Ou seja, ela continuou em movimento, cara. Ela não se importou com a vida dela.
Porque ela se preocupou muito mais ela se preocupou com o povo judeu. Tinha muito mais vidas em jogo do que apenas a vida dela. Ela não se preocupou só com ela. Ela poderia ter falado: olha, Mordecai, é o seguinte, velho. Ah, não falou, tá falado. Se se quiser se prostrar aí, eu vou fazer o seguinte: eu vou segurar o meu aqui, eu vou me prostrar. Né? Assim como Daniel. Daniel era embaçado também, cara. E ele não se prostrou, certo? E, cara, fala muito comigo isso, sabe? Da gente continuar em movimento. A gente precisa continuar em movimento, cara. Não tem jeito. Não dá pra gente sentar e falar: putz, hoje eu vou assistir o Discovery Channel. Você pode assistir o Discovery Channel, é óbvio, cara, mas entrega a sua primícia primeiro a Deus. Porque Deus, ele só quer a primícia, velho. Ele só quer a primícia. Jonas, cara, a história de Jonas também ilustra muito isso, cara. Ele tinha medo de ir para Nínive, porque a palavra, os historiadores inclusive dizem que os ninivitas, eles eram bárbaros, eles eram assassinos cruéis, os caras, eram muito casca-grossa, os caras eram terríveis. E quando Deus manda ele ir para Nínive, ele se amedronta, ele fica apavorado, e aí ele foge, né, cara? Ele foge, aí acontece tudo aquilo, né, que a gente todos devem conhecer a história de Jonas. Ele vai para o barco, corre o risco de amaldiçoar todos aqueles que estavam dentro do barco, até que eu acho que o Espírito Santo constrange a vida dele e fala: me joga para fora, cara, que se vocês não me jogarem para fora vai morrer todo mundo, né, cara? E aí ele vai parar na boca lá do peixe, do monstro marinho, da baleia. Cada um fala uma coisa, né? Não se tem um acordo para saber o que era. Se era um monstro, se era uma baleia. O fato é que ele foi parar no ventre de um grande peixe, né? Ficou lá, teve tempo de refletir e perceber que não tinha jeito, cara. O único caminho era se continuar em movimento e seguir e ouvir aquilo que Deus tinha ordenado para a vida dele. Até que ele foi lá até a cidade de Nínive. Era uma caminhada de 3 dias para ele pregar, né, em Nínive, para o povo se arrepender. E ele fez tão rápido que ele fez em um dia, né, cara? Mas ainda assim, com medo, cara. Eu tento me colocar na situação de ver, eu fico viajando assim, cara, de ver a situação. O cara devia estar apavorado, cara. E a cidade toda de Nínive se arrependeu, cara. Até o rei se arrependeu, e o rei fez com que o povo realmente, cara, se prostrasse ali com um pano de saco, o cara no pó, nas cinzas, e se arrependesse, cara. Toda uma cidade foi salva, uma cidade de bárbaros, uma cidade de assassinos, cara. Uma cidade de homens que, segundo os nossos olhos e os nossos corações, não mereciam nada mais do que a morte, né? Mas os nossos olhos, os nossos corações e a nossa justiça não valem de nada. O que vale é a justiça de Deus. E Deus fez com que aquela cidade toda fosse salva, cara. Com que toda a cidade de Nínive fosse salva. Porque um homem decidiu se manter em movimento, cara. Ainda que com medo, ainda que aterrorizado, cara. Ele foi lá, cara. E salvou aquela cidade, né? A nossa decisão de se manter ou não em movimento pode abençoar ou amaldiçoar muitas vidas, ou a nossa própria vida, né? Então foi muito sobre isso que Deus falou comigo, sobre se manter em movimento e não pensar só em você, porque assim como quando você chegou na igreja, outras vidas estavam lá para cuidar de você, hoje outras vidas eu vou colocar nas tuas mãos, cara. Eu vou te levar aonde ninguém quer ir. Eu vou te levar a amar aquele cara que está condenado por estuprar uma criança de 10 anos. Esse cara ninguém ama. E é isso que ele quer que eu continue em movimento fazendo, né, cara? E isso tem tocado muito meu coração, né? Tem uma passagem em Atos também, que um profeta fala com Paulo, Atos 21, do 10 ao 13. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: o Espírito Santo diz isto: em Jerusalém o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas ele respondeu: por que vocês choram assim e me deixam tão triste?
eu estou pronto, não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. Cara, Paulo, vou te falar, velho. Paulo, cara, por isso que ele é muito casca grossa, cara. Por isso que quando ele fala, né, cara, sede imitadores de Cristo, assim como eu sou, ele chama a responsa para ele, cara, porque ele sabia quem ele era no mundo espiritual, ele tinha uma identidade espiritual, e ele continuou em movimento, cara, mesmo sabendo que ele estava indo, cara, pro laço da morte, ele não estava nem aí, cara, porque ele sabia que tudo aquilo que ele estava vivendo era temporal e passageiro, cara. Para ele aquilo não importava, porque aquilo era uma existência pequena, cara, que não tem comparação com a vida eterna que a gente pode ter com Cristo, né, cara? Ele sabia que tinha algo, cara, extremamente maior e mais valoroso do que simplesmente se preocupar com a vida dele aqui, né? E aí tem Paulo e Silas na prisão, né, cara? Paulo e Silas na prisão, os caras Paulo foi condenado ali com Silas porque ele denunciou um espírito imundo que estava numa mulher, né, um espírito adivinhador, que eles ganhavam muito dinheiro com aquela mulher, né, cara? E aí quando Paulo expele aquele demônio, eles veem ali que a fonte de renda tinha se esgotado, né? E aí resolvem botar o cara na cadeia injustamente, né? Mas mesmo assim ele continuou em movimento. A palavra diz que eles estavam presos de ponta cabeça, né? Num toco, inclinados. E ainda assim eles oravam e adoravam a Deus. Amém. E a palavra de Deus diz que todos na cadeia ouviam. Amém. Eu sinceramente, cara, não sei se eu faria isso. Eu sou sincero em dizer. Mas ele, cara, decidiu continuar em movimento e adorava e louvava, cara, não se preocupando com mais nada, cara, porque ele sabia quem ele era, ele tinha uma identidade. E a palavra de Deus diz que quando deu meia-noite, as cadeias se quebraram. Muitos teriam fugido, né? Quebrou a cadeia, soltou meus pés, a primeira coisa que eu ia fazer é sair correndo, cara. Mas ele não saiu correndo não, cara. Ele ficou lá, porque ele era um cristão de verdade. O cristão de verdade não foge. Se eu estou preso aqui, injustamente, eu creio que o Senhor vai me soltar daqui. Eu não vou fugir, porque um cristão não foge. E aí salva o carcereiro lá de se matar, né, cara? Ele vai com o carcereiro para a casa do carcereiro. O carcereiro, a palavra de Deus diz que o carcereiro limpa, lava as feridas. Ele prega Jesus pro carcereiro. A família toda do carcereiro é salva. E ele volta para a cadeia, cara. Porque ele fala, não, o povo fica com medo, cara, quando sabe que ele é um cidadão romano, né? Fica com medo, fala, cara, olha o que a gente fez, a gente prendeu o cara é romano. E agora o que a gente vai fazer? Não, manda soltar, fala para ele que ele está liberto. Aí ele fala, não, vocês me prenderam, agora vocês vão vir aqui e me soltar. Injusto vocês me prenderam, então agora vocês vêm aqui. E aí os caras foram lá, né, se arrependeram e soltaram ele. Aí os caras ainda, mas não prega mais a palavra aqui não, né, vai pregar em outro lugar. Cara, o Paulo não tinha isso não, cara. Ele continuava em movimento, ele não estava nem aí se ele ia morrer, se ele ia ser açoitado, se ele ia apanhar, se os caras iam... Não estava nem aí, cara, porque ele sabia que outras vidas dependiam dele e que ele tinha que estar em movimento, porque outras vidas dependiam dele. Ele não podia parar, cara, porque ele sabia que se ele parasse, a chamada que Deus tinha ali sobre a vida dele ia parar também. A palavra de Deus também diz que se você parar, se todo mundo parar, Deus vai suscitar as pedras, cara. Essa cadeira vai sair pregando o evangelho lá na rua e as pessoas vão aceitar Jesus. Mas ele conta com a gente, cara. Ele não precisa da gente. Mas ele conta com a gente, cara, para que a gente conte as boas novas. Aquilo que de graça a gente recebeu, ele quer que de graça a gente entregue. Né? A gente precisa estar em movimento. Mas não vai ser fácil. O próprio Jesus Cristo diz, Mateus 10, 34 ao 39. Não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira.
Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Ou seja, esta palavra ela não vem para nos desencorajar. Ela vem para nos dizer que nada é de graça, né? Que se a gente realmente não, pelo suor do nosso trabalho, né, cara, nós veremos o fruto do nosso trabalho, né? 2 Coríntios 4, 8 e 9 fala, né? Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes, somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Cara, o pau vai fechar. A palavra de Deus fala que se você acompanhar as escrituras, não é, Regis? Não vai melhorar, cara. Se você estiver atento aos sinais, se você estiver atento às profecias que já foram reveladas, que já se cumpriram, a tendência é ficar cada vez pior, cara. Irão ter dias terríveis, tribulação, grande tribulação, o pau vai fechar mesmo, cara. Mas, cara, a gente tem um motivo para se alegrar, cara. Cara, Deus está falando aqui. Você vai, eu vou trazer separação dentro da tua família, porque uns vão querer me seguir, outros não vão, cara. E não dá para você ficar em cima do muro, velho, passando a mão na cabeça do teu irmão que não quer seguir a Cristo. Você pode e você deve orar incessantemente, sem parar uns pelos outros, assim como fala a palavra de Deus. Mas não dá para descer do lado de Jesus, sair do lado de Jesus e ir para o lado do ímpio e falar, não, irmão, eu vou ficar aqui com você. Não dá, cara. Não dá. Dá pra gente orar, cara, pra gente interceder, pra gente entrar em jejum, pra gente se consagrar por aquela vida, pra gente amar aquela vida. Mas não dá pra ficar em cima do muro, cara. Porque a coisa vai ficar feia. E se a gente não tiver uma boa base, se o nosso alicerce não for Cristo, a gente não vai aguentar, cara. Não é Paulo que fala, eu tenho tanta coisa pra falar pra vocês, mas se eu falar tudo que eu tenho pra falar, vocês vão espanar, vocês não vão aguentar, cara. Vocês não vão aguentar. Porque ele tinha coisas muito sérias e muito reveladoras para falar, mas na verdade ali não era ele quem estava falando, era o próprio Espírito Santo. E ele sabia, o Espírito Santo, Deus sabe da nossa natureza frágil. Ele sabia que se ele falasse tudo veladamente, a gente não ia aguentar, cara. A gente não ia aguentar. Mas a gente precisa, cara, continuar em movimento. E para que tudo isso seja possível, tem uma cola para unir tudo isso, cara. Para unir tudo isso, para que tudo isso fique unido e para que a gente consiga realmente continuar em movimento. O nome dessa cola é amor. Colossenses 3,14, né? É muito bonito. Acho que começa Colossenses 3,5, que fala sobre dons, né? Sobre grandes virtudes, sobre belas virtudes que o Senhor tem para nós. Mas eu separei só o 14, que fala: acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Assim como fala também em 1 Coríntios 13, né? Fala do amor, que a fé, as obras, isso, cara, não é nada, absolutamente nada sem o amor, cara. Então não dá pra gente chegar num irmão que acabou de chegar na fé, que tá pisando na bola e arrebentar o cara. Não dá, cara, porque ele não tá preparado para ser arrebentado, para ser moído. Ele precisa ser colocado no colo, ele precisa tomar leite, sabe? Ele precisa tomar papinha, velho. Você precisa colocar ele no ombro e falar, pô, irmão, vem cá, mano. A parada é assim, ó. Que nem Apolo, né? Que pregava João Batista ousadamente, né, cara? Quando ele descobriu que tinha algo muito maior que João Batista, ele pirou, cara. Ele falou, cara, olha só isso. Eu acho que o amor, cara, a gente precisa realmente ter o amor. A gente precisa realmente amar as pessoas. 1 Coríntios 13, cara. 1 Coríntios 13, Isaías 53. Cara, não sai da minha cabeça, velho. Eu não decoro versículo, eu não consigo decorar versículo. Eu admiro, cara, os irmãos que falam em 1 Tessalonicenses, não sei o quê. Cara, eu não consigo, velho. Eu não consigo. Não sei se Deus ainda vai me dar esse dom. Eu não consigo. Mas Isaías 53 e 1 Coríntios 13 não sai da minha cabeça, cara. Não sai da minha cabeça. Eu sei que Deus tem algo para tratar comigo a respeito disso. Ele tem que confrontar muito meu caráter. Ele tem que... Uma vez, Deus falou comigo
Deus falou comigo a respeito de uma coisa e tocou muito meu coração, que uns para pastor, outros para mestres, outros para evangelistas, mas ele falou comigo especificamente, você para amar. Ele falou, você não vai ser mestre, você não vai ser pastor, você vai amar. E desde então isso tem sido algo que move realmente meu coração, amar as pessoas. É claro que eu confesso a todos que não é sempre que nós amamos as pessoas. Às vezes a gente perde a cabeça, às vezes a gente estoura, às vezes a gente, infelizmente, a gente deixa o lado carnal tomar conta, mas para que a gente consiga continuar em movimento, assim como esses heróis da fé, aqueles homens que resolveram realmente estar do lado de Jesus a qualquer preço, ficaram e continuaram em movimento, a gente precisa do amor de Colossenses 3,14. Eu acho que era isso, amados, que eu tinha para trazer para vocês. Aí já passei do horário, então sou meio GTI, gosto de trocar ideia, então se deixar eu falo demais.